Olá pessoal, bem, estou aqui de volta para fazer um vídeo, né, complementar sobre o processo de dissolução, né? Mas antes eu queria falar duas coisinhas rápidas sobre um vídeo anterior, né, relacionado ao índice de fluidez, né? Bem, uma coisa é só um lembrete mesmo, né? É que assim como a viscosidade, né? O índice de fluidez ele tem um fit, né? Ou seja, um ajuste muito bom com o MW, né? Ou seja, o tipo de massa molar que melhor representa o índice de fluidez seria o MW, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer uma lembrança aqui rapidinho, não é bem lembrança, sim, chamar atenção para um detalhe, né, que poderia, né, alguém levantar quando visse o que eu falei no vídeo anterior, que foi o seguinte: eu disse assim, que quando você faz a degradação por UV, né, se você corta a amostra como um todo e coloca no índice de fluidez, e aí provavelmente você vai ver que não pode acontecer de não ter tido mudança nenhuma no índice de fluidez, apesar de a degradação acontecer numa camada superficial e ser bastante intensa nessa região, né? E eu disse que ela acabaria não respondendo bem pela degradação, né? O fato de você ter um índice de fluidez praticamente igual ao material não exposto à radiação, né? Porque eu disse que quase todo o interior do material, né, mais de 90 e tantos por cento do material está preservado ali sem sofrer degradação, pois ela se dá principalmente na superfície, né? Obviamente que alguém poderia dizer, poxa, então nada mais realístico esse ensaio foi, porque se o material está quase todo preservado e eu faço o índice de fluidez, e ele acaba revelando isso, ou seja, mostrando um valor de índice de fluidez praticamente igual ao do material não exposto, então aquele dado ele é muito fidedigno. E realmente, se você olhar por esse lado, você poderia considerar que sim. Mas sendo que para um cara que tem um olhar, né, digamos assim, da degradação, né, da fotodegradação, o pensamento, a forma de pensar é diferente, né? Por quê? Porque apesar dessa região ser muito pequena em termos de espessura de um corpo de prova, né, essa região degradada, né, na verdade ela tem uma influência muito grande, né, nas propriedades, por exemplo, propriedades mecânicas que são as principais, né, que quando a gente faz a avaliação, né, é como se aquela regiãozinha ali pequenininha, ou seja, essa camada superficial fininha aí, ela atuasse como um concentrador de tensão, mas muito rigoroso, digamos assim, né? De maneira que é muito mais fundamental, né, você ter uma caracterização dessa região degradada, né? Porque o cara que é especialista, ele sabe que se essa região é degradada, a implicação no comportamento mecânico como um todo vai ser muito grande, né? Então, o conhecimento, né, dessa região degradada, ou seja, o quanto ela degradou, é muito mais importante do que o resto do material, né? Então é por isso que eu estava falando, né? É, e se essa região é responsável por toda essa redução de propriedades no material como um todo, né? Então medir o índice de fluidez do material inteiro não seria realmente uma boa indicação para isso, tá? Então era isso aí que eu queria falar. Bem, agora eu vou começar a falar um pouquinho, né, de alguns conceitos relacionados à dissolução de polímeros, né, porque eu fiz um vídeo de demonstração experimental, né, em que eu coloquei lá um polímero e dois compostos diferentes, ou seja, solutos de fácil dissolução, né, e ali eu mostrei uma diferença principal ali, né, de como se dá a dissolução de polímeros, né, em relação a esses outros dois compostos, né, em que eu evidenciei, né, um processo mais lento, né, de dissolução dos polímeros, em que você precisa primeiro ter um inchamento, né, uma fase de inchamento, né, e nessa fase você tem apenas a entrada de moléculas dissolventes nas partículas de polímero, né, para depois você ter realmente um afastamento, né, das moléculas de polímero por moléculas dissolventes. E isso é realmente o que significa a dissolução, né, verdadeira, né? É, eu gosto de pensar a dissolução de um ponto de vista um pouco mais prático, né? Você tem algumas teorias termodinâmicas, né, que abordam o processo de dissolução, né? Mas eu gosto de pensar um pouco mais
mais direto, né? O que que eu diria sobre a dissolução, né? Primeira coisa que assim, eu quero um solvente, né? Eu quero um líquido que dissolva aquele polímero, né? Para eu de repente fazer alguma medição, por exemplo, de propriedades como massa molar, né? Porque eu estou abordando esse assunto relacionado à massa molar, né? Que é o grande foco desses vídeos aqui desse momento, né? Mais para frente, obviamente, que eu vou ter outras abordagens, mas no momento a abordagem principal é sobre a massa molar, né? E como eu falei, né, o índice de fluidez é uma técnica que tem relação com a massa molar, apesar de não ser massa molar, né? É uma das únicas que você não dissolve, né? E a maioria das técnicas que realmente determinam massa molar, primeiro você tem que dissolver o polímero, né? Então, por exemplo, a massa molar viscosimétrica média, né, que é a partir do ensaio de viscosimetria, o ensaio de GPC ou SEC, né? O ensaio de determinação de massa molar a partir de propriedades coligativas, né? Que mais? O ensaio de espalhamento de luz, né? E aquele outro lá de que você faz a contagem, né, das pontas de cadeia, né, que é a titulação, né? Então, todos esses aí você precisa dissolver o material. Então, se eu quero dissolver, eu tenho que saber qual é o líquido que é um bom solvente para um dado polímero, né? Então, o ponto de partida é sempre você ir num handbook, né, sobre polímeros, né? Porque no handbook você tem lá uma lista de polímeros e para o polímero você tem os N solventes, né? E mostra as temperaturas mais adequadas, né? Para você promover esse processo de dissolução, né? Então, um primeiro ponto de partida é assim, busca um handbook e veja lá os solventes adequados, se você está procurando um líquido para dissolver certos polímeros, né? Agora, se você não tem, né? Um bom ponto de partida é o parâmetro de solubilidade, né? O parâmetro de solubilidade é uma grandeza, né? Que, que ela dá uma noção ali se um líquido tende a ter afinidade com um dado, ou com outro líquido, ou com um dado outro material, como no caso dos polímeros, que é o que importa aqui mais para a gente, né? O primeiro parâmetro de solubilidade que existiu foi o parâmetro de solubilidade de Hildebrand, né? Ele é apenas um valor, né? Um dado, um escalar, né? E ele está relacionado à energia de vaporização, né? Na verdade, o parâmetro de solubilidade é o quê? A raiz quadrada da densidade de energia coesiva, né? E o que é energia coesiva? É a energia de vaporização, né? Pelo volume, né? Volume molar, tá? Então, o que isso representa, né? Em termos meio, assim, em termos moleculares, digamos assim, né? O parâmetro de solubilidade representa a energia necessária para você afastar uma molécula de um líquido, por exemplo, do seu meio até uma distância infinita, né? Então ele é uma ideia o quê? Das forças de interação, né? Ele é uma ideia dessas forças de interação que você tem que superar, né? Com o tempo, o que houve em relação a esse parâmetro de solubilidade de Hildebrand, né? Os caras foram vendo que às vezes você tinha ali uma similaridade entre parâmetros de solubilidade entre um líquido e um polímero, né? Porque para dissolver um polímero, um líquido, ele tem que ter um parâmetro de solubilidade semelhante àquele polímero, tá? Essa é a regra, né? Então, o que foi se vendo ao longo do tempo, né? Que você às vezes não tinha uma dissolução, apesar de você ter um parâmetro semelhante de solubilidade de Hildebrand, né? Aí o que os caras fizeram, né? Teve um trabalho do Hansen, né? Que tem um parâmetro de solubilidade de Hansen, né? Que é uma evolução, né? A partir do parâmetro de solubilidade de Hildebrand, e que o pensamento principal foi o seguinte, né? Se você tem essas interações aí, essas interações, ou seja, se essas interações têm que ser superadas, né? E o parâmetro de solubilidade representa um pouco isso, né? Já que um dos grandes componentes desse parâmetro de solubilidade é a energia de vaporização, né? O Hansen viu que ele podia dividir, né? Esse valor resultante aí, né? Resultante de todos os tipos de interações em componentes, né, em que cada componente representa um tipo específico de interação. Então, por exemplo, para você vaporizar
um líquido desse, você precisa superar diversos tipos de interação, como interação de hidrogênio, né? Interação de polo, de Van der Waals, né? Que a gente chama de dispersiva, né? Então, o parâmetro de solubilidade de Hansen, ele veio com essa proposta, né? De dividir, né, esse valor resultante, que é o parâmetro de solubilidade de Hildebrand, em várias componentes, e aí ele conseguiu comprovar, por exemplo, que em algumas situações você tinha a justificativa, né, do porquê um dado líquido não dissolvia um polímero, ou então não era solúvel em outro líquido, né? Apesar de ter uma semelhança entre valores de parâmetro de solubilidade de Hildebrand, né? E a explicação que foi dada para isso foi exatamente o fato de que não é apenas o valor resultante importante, sim uma semelhança entre as componentes, né? Então, se você tiver uma semelhança entre as componentes, isso aí é um aspecto mais importante, né? Do que ter apenas um valor resultante semelhante, né? Então, acho que isso aí foi a grande evolução, né, do parâmetro de solubilidade de Hansen, né, em relação ao de Hildebrand, né? Sendo que você pode encontrar, né, tabelas, né, em livros, por exemplo, tem até o livro do próprio Hansen, né, que são tabelados lá, né, para N líquidos e N polímeros, né, os parâmetros de solubilidade de Hansen, né, que você tem lá a cada componente, de hidrogênio, dispersiva, de polo, né, tem um valor resultante, né. Então, assim, mediante a comparação, né, dessas componentes, né, se você quer buscar um líquido ali para dissolver um certo polímero, então, mediante essa comparação, né, se houver uma semelhança, então, provavelmente, esse líquido ele vai ser um solvente para aquele polímero lá, tá? Então, eu diria que seria um ponto de partida muito interessante, né, e bem prático, né, para que você busque um dado solvente para um certo polímero ali, tá? É um bom ponto de partida, né? O que a gente poderia apenas fazer uma leve associação aí sobre esse processo de solução, né, relacionado ao parâmetro de solubilidade, né? Porque tem que ter essa semelhança, né, para que você garanta, né, essa solubilidade, né? O detalhe está na questão de entalpia, tá? Porque essa teoria ela surge a partir de uma relação empírica em que você tenta zerar o termo de entalpia da energia livre de Gibbs, né? ΔG igual a ΔH menos T ΔS, né? Então, quando você vai um polímero dissolve num dado líquido, o termo entrópico já é garantido favorecer o processo de dissolução. Por quê? Porque toda vez que você tem uma mistura lá de um polímero com líquido, você vai ter uma entropia de mistura maior, né, do que a entropia dos componentes sozinhos, né? Você pode pensar isso até em questão mesmo de arranjos possíveis, né? De conformações possíveis, né? De configurações possíveis daquele meio, né? De cenários. Eu sempre gosto de falar cenários, né? Você vai ter uma quantidade possível de cenários muito maior, né? Quando você tem dois componentes distintos, né? Do que quando você só tem os componentes individuais, né? Então, o termo entrópico, ele sempre é favorável, né? Então, para que você tenha um valor de energia livre de Gibbs negativo, que já que é ΔH menos T ΔS. Como ΔS é sempre positivo, então o termo entrópico está garantindo aí uma variação negativa da energia livre de Gibbs. Aí o que tem que fazer? Você tem que ter um cuidado com o termo entálpico, né? E o termo entálpico, você zerando ele, você garante a variação negativa da energia livre de Gibbs, né? Então, quando você vai buscar essa correlação lá do termo entálpico, né? Exatamente, ele está totalmente relacionado com a diferença entre esses valores de parâmetro de solubilidade, né? Então, o termo de entalpia ele é proporcional a essa diferença entre os valores de parâmetro de solubilidade, né? Claro que tem uns fatores a mais, como o volume da mistura, as frações volumétricas, né? Para você completar essa relação aí, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, ou seja, os valores de parâmetro de solubilidade estão relacionados a entalpia, né? Então, se você tem uma semelhança entre os valores para a solubilidade, você tende a zerar a entalpia de solução, né? de mistura, né? Você pode pensar assim, né? E ao zerar isso, você garante, a partir do fato do termo entrópico ser sempre positivo, né? Você garante uma variação negativa de energia livre de Gibbs, né? Quando você coloca lá um líquido num dado do polímero, né?
e, portanto, a dissolução vai ser garantida, tá ok? Então, acho que o que eu poderia falar em termos de, não sei, de onde vem essa questão aí, né, dessa relação do termo do parâmetro de solubilidade com a entalpia, vem disso, tá ok? Um outro aspecto aqui que eu poderia chamar a atenção, né, é a aplicação muito maior do parâmetro de solubilidade. Não, você não visa apenas dissolução, né? Só para dar um exemplo, né, que eu estudei muito sobre meu tema principal assim, de estudo sempre foi degradação, né? Então, tem um tipo de degradação chamada de stress cracking, né? E que é uma falha de um polímero, uma falha prematura, né? Uma falha mecânica, quando a gente fala, né? É uma falha mecânica, né? Devido a um contato, né, de um líquido com um polímero, né? E esse polímero está submetido a um esforço de tração, né? Um esforço mecânico, né? E, na verdade, não é nem mecânico necessariamente, na verdade, pode ser até tensões internas do polímero, né? Então, para que esse líquido realmente seja um agente de stress cracking, né? Ele tem que ter alguma afinidade com o polímero. Se ele não tiver afinidade nenhuma, ele não vai causar essa ação de stress cracking, porque uma explicação para o fenômeno, né? Ou seja, o que explica, né, a causa desse tipo de degradação, né, é que você tende a ter uma ou redução de energia de superfície ou então uma leve plastificação superficial, né? E para que você tenha uma plastificação superficial do polímero por aquele líquido, eles têm que ter afinidade, né? Então, para a solubilidade era muito importante nisso, né? E nesse caso, né, tem um detalhezinho, né, que você não vai pegar como agente de stress crack, no caso aí pensando em líquidos, né, você não vai pegar aquele líquido que é extremamente agressivo, ou seja, que seria um solvente verdadeiro, né? Na verdade, isso tudo o cara já sabe, né? Vamos supor, o cara vai usar um polímero ali numa dada situação real, né? Numa aplicação. Obviamente que ele já sabe que certos líquidos você não pode ter contato nenhum com ele, porque senão ele vai dissolver, né? Agora, o grande risco não são esses solventes agressivos, são compostos de capacidade digamos, de afinidade moderada com aquele polímero, né? Porque qual é o problema? Eles ficam como se fosse uma espécie de uma camuflagem, né? Ou seja, você não espera, né, que ele tenha uma ação, né, de plastificação, né? Porém, por ele ter uma afinidade menor ali, né, acaba que com o tempo ele vai promover essa ação, né, de plastificação. Então você vai acabar tendo uma falha. Tá? Então os líquidos de stress cracking mais perigosos, na verdade, são os moderados e não os rigorosos, né? Porque esses rigorosos você já sabe, né? Normalmente, né? Como ponto de partida. Então você vai evitar a todo custo esse contato, né? Então, só para dar um exemplo aí, né, de aplicação de parâmetro de solubilidade. Claro que tem muitas outras coisas, né? Tem um outro aspecto interessante também, né? Às vezes você tem um polímero degradando ali, né? Então, quando ele degrada, você pode ter, por exemplo, oxidação superficial, né? Então, acaba que a afinidade de um polímero ali, ela pode mudar em relação ao solvente, né? Então, por exemplo, se você introduz grupos polares, de repente ele pode ter uma afinidade cada vez maior com líquidos polares, né? Então, você pode, de repente, tentar fazer uma previsão aí a partir de parâmetros de solubilidade, né? Então, eu acho que isso aí seria o aspecto mais importante, né? Sobre isso que eu queria falar, né? E teria uma outra coisa que eu queria abordar, né? Normalmente quando você vai fazer massa molar, né, a partir de polímero dissolvido, né, você sempre faz em soluções diluídas, né? E o que seria uma solução diluída, né? A gente poderia pensar aqui em 0,1 gramas de polímero por 100 ml de solução, né? Ok? Então seria uma boa concentração aí para uma solução diluída, tá? Agora você pode ter um pouco mais, né? Sei lá, para certas situações 1 grama por 100 ml pode ser considerado uma solução diluída. Eu já fiz até 2 gramas, né? 2 gramas que já está meio quase no limite, mas
não deu grandes desvios não, tá? 2 gramas por 100 ml ainda pode ser, para certas situações, considerado uma solução diluída, tá? Tinha outra coisa que eu não lembrei agora, né? Mas se eu lembrar daqui a pouco eu volto a falar, né? Eu queria agora chamar a atenção aqui para um aspecto assim, de como de a gente pensar um pouco como é que uma molécula de polímero ela está dentro de um solvente, né? Uma vez a dissolução tendo ocorrido, né? Então, como a gente está falando aqui em solução diluída, né? Então você pode pensar assim, que a molécula polimérica está lá dentro do meio, ela está isolada de outra molécula de polímero por uma quantidade muito grande de moléculas de solvente, tá? Então, uma molécula de polímero ela não tem interação com outra se você pensa numa solução diluída. Então aí a gente já descarta, por exemplo, o efeito dos entanglements, né? Porque o entanglement um entanglement é um ponto de contato, né? Intermolecular, né? Então é uma região em que uma molécula toca em outra molécula, né? Então, se numa solução diluída cada molécula é isolada da outra por N moléculas de solvente, então, obviamente que você não vai ter aí você não vai pensar no fator entanglement numa solução diluída, tá ok? Isso é uma coisa importante. Por que é importante, né? Porque às vezes quando eu posso abordar um assunto assim, poxa, se aumenta a massa molar de um polímero e eu dissolvo esse polímero, né? Então, se a massa molar é maior, a gente tende a ter uma viscosidade maior da solução. Aí muita gente pode pensar, como resposta para isso, como justificativa para isso, se aumenta a massa molar, eu tenho entanglement. Se tem entanglement, você vai ter um aumento maior da viscosidade. Mas se eu penso em solução diluída, eu tenho que descartar isso, né? Então, um parâmetro muito importante aí é o famoso volume hidrodinâmico, né? Quando a gente trata de soluções poliméricas, né? Então, o volume hidrodinâmico é o que? É o volume que uma molécula assume dentro de um solvente, né? Quando ela está dissolvida. Não é só dentro de solvente, não. Também na forma de melt. Ou até na forma sólida, né? Até na forma de um polímero amorfo, né? Ela também vai ter seu volume hidrodinâmico lá. Mas a gente está falando de solução aqui, então vamos nos concentrar nisso, né? Então, o volume hidrodinâmico é o volume que a molécula assume lá numa solução, né? Sendo que esse volume hidrodinâmico ele não é uma constante para um dado tipo de molécula, né? Por quê? Porque o volume hidrodinâmico ele pode aumentar ou diminuir, por exemplo, se as interações com dados solventes elas aumentam, né? Então, se um líquido, vamos supor, você tem um dado líquido ali e aí você dissolve aquele polímero lá. Então, vamos pensar só numa molécula lá, tá? Você tem uma dada molécula ali que eu vou fazer uma análise. Aí agora eu vou promover um aquecimento dessa solução. Então, vamos considerar que com o aquecimento você tende a ter uma afinidade maior daquela molécula de polímero com aquele solvente. O que vai acontecer com a molécula com essa molécula que eu estou analisando? Ela vai tender a expandir. Para quê? Para maximizar as interações com as moléculas de solvente. Então, nesse caso, você pode dizer o quê? Que o volume hidrodinâmico aumentou, né? Agora, se eu penso num dado conjunto de moléculas de um dado polímero, polímeros são polidispersos, né? Então, se eu fizer uma dissolução ali de um polímero comercial, então lá dentro eu vou ter moléculas maiores, moléculas menores, né? Então, vamos pegar uma molécula grande e uma molécula pequena lá dentro dessa solução, né? desse dado tipo de polímero aí. Então, fixei a temperatura, né? Então, o que eu espero do volume hidrodinâmico da molécula maior em relação à menor? Obviamente, intuitivamente, a gente já espera isso, né? É que a molécula de massa molar maior, ela vai ter um volume hidrodinâmico maior do que a molécula menor, né? Por quê? Porque o volume hidrodinâmico também depende da massa molar, né? Ok? Agora, eu fixei as condições, né? Eu estou testando numa dada temperatura, né, num dado solvente, né? Porque eu acabei de dizer que a depender das interações, eu posso ter um volume hidrodinâmico maior ou menor. Então não quer dizer assim, sempre que um polímero tiver uma molécula maior que outra, né, do que um outro tipo de polímero lá, ou do mesmo polímero, mas em outro solvente, eu não posso dizer, sempre que a molécula é maior, o volume hidrodinâmico é maior? Não. Eu só posso dizer que
Isso aí é verdade se você tiver no mesmo solvente a uma dada temperatura, né? Agora, se você muda de repente o solvente, ou se você muda a temperatura em que ali você tem moléculas diferentes, você pode ter uma molécula que ela é maior que outra em termos de massa molar, porém ela pode ter um volume hidrodinâmico menor, porque as interações aí elas foram menores, digamos assim, com o solvente, né? Então, se as interações com o solvente elas são menores, o que, que o polímero vai tender a fazer? O que, que essa molécula vai tender a fazer? Ela vai tender a encolher, né? E ela vai, digamos assim, priorizar as interações intramoleculares, né? Ou seja, com ela mesma. No caso aí, a gente está pensando o quê? Em segmentos dessa molécula com segmentos dela mesma, né? Tá ok? Agora, se a afinidade com solventes, vamos supor, devido a um aumento de temperatura, às vezes até devido à mudança de um pH, né? Porque às vezes é possível, algumas moléculas elas podem ter grupos ali ácidos na estrutura, e aí você muda o pH, essa molécula ela pode promover uma abertura para maximizar as interações, por exemplo, né? Isso é muito comum, por exemplo, na área de espessantes, né? A molécula, às vezes, ela abre, e quando ela abre, ela... isso quer dizer o quê? Que o volume hidrodinâmico aumentou, tá? E já fazendo um link com isso agora que eu acabei de dizer, é o seguinte: quanto maior o volume hidrodinâmico, maior o aumento de viscosidade que aquela molécula proporciona para aquele meio ali, tá? Você tem um solvente puro, vamos pensar assim. Então, se eu coloco uma molécula lá dentro, né? E aí, devido às variações das condições que eu dou ali, essa molécula expande, então ela vai acabar exercendo um maior aumento de viscosidade daquele solvente, né? Muito mais do que se ela tivesse mais encolhida, tá? A explicação está associada à interferência que ela vai promover entre as camadas de fluxo do líquido lá, né? Pensando assim, por exemplo, no regime laminar, né? Então você tem um regime laminar. E cada vez que se você aumenta a dificuldade das camadas escorregarem ali, né? Porque você tem ali digamos, um intruso, né? Que é essa molécula, né? Ou seja, você vai ter uma perda maior, porque você vai essa energia vai ser dissipada, por exemplo, para movimentar essa molécula, rotacionar, né, porque ela vai estar entre duas camadas, né, por ser muito grande, né. Então você vai acabar tendo um, um efeito de aumento de viscosidade maior se o volume hidrodinâmico assumido ali no meio é maior, tá? Então isso aí é um fator muito importante. Obviamente que se você explorar o fator temperatura, né, então, ou seja, aumentar a temperatura, implicar no aumento do volume hidrodinâmico da molécula polimérica, você tem que ver também que a temperatura vai influenciar, em regra, né, na diminuição da viscosidade do solvente, né? Porque existe uma relação inversa aí, aumento de temperatura, redução de viscosidade, né? Então você tem que pensar nisso também, né? E aí que está um princípio, por exemplo, do uso de alguns óleos, né, automotivos, né, em que eles tendem a ter a viscosidade constante, seja em alta ou em baixa temperatura, né? E normalmente está associada a uma aditivação de um polímero nesse óleo, né? E que quando você aumenta, quando a temperatura ambiente está maior, o óleo tende a ter uma redução de viscosidade, mas como as interações dele com o polímero tendem a aumentar, o polímero acaba compensando essa queda de viscosidade, por quê? Porque ele aumenta o volume hidrodinâmico lá no meio, né? Agora, se você está numa situação de mais frio, né, o óleo tende a aumentar a viscosidade, porém, como as interações do líquido com o polímero tendem a diminuir, né, o volume hidrodinâmico do polímero vai tender a diminuir, então, ou seja, um menor efeito na viscosidade, e aí você meio que tende a se autocancelar, né? Ou seja em baixa ou em alta temperatura, você vai acabar tendo mais ou menos uma igualdade dessas viscosidades aí, tá? Então, são aspectos importantes aqui a se lembrar, né? Então, como eu estava falando aqui da molécula, né? Voltemos à molécula lá de polímero dissolvido, né? Então, elas tendem a assumir um formato de novelo, né? Um formato mais ou menos esférico, né? Obviamente que isso vai depender da constituição química, né? Se você tiver, por exemplo, muitos anéis aromáticos na cadeia principal, essa cadeia vai tender a ser mais aberta, né? Por causa da rigidez dela, né? E agora, para uma cadeia muito flexível, né, você tende a ter um novelo ali, né, esférico, típico, né?
E normalmente você não usa, né, a dimensão de cadeia, da cadeia aberta, digamos assim, como uma indicação melhor de tamanho molecular, né? Na verdade, uma indicação melhor de tamanho molecular, ou seja, para representar um tamanho de uma molécula, uma dimensão linear, né? Para representar um tamanho de uma molécula, quando ela está dissolvida, uma dimensão muito mais, digamos assim, fidedigna seria o raio de giração, né? Que é a distância o quê? Do centro de massa dela até a esse raio externo, essa superfície externa, digamos assim, imaginária dessa esfera que ela assume, né? Outra dimensão importante é a distância fim a fim, ou seja, a distância ponta a ponta de uma cadeia. Né? Nesse caso, obviamente, eu não estou considerando uma cadeia ramificada, né? Pensando numa cadeia linear. Né? Então, para uma cadeia linear, a distância ponta a ponta acaba sendo também uma outra medida, ou seja, uma dimensão linear, né? Mais representativa dessa forma que a cadeia assume, né? Numa dada solução polimérica. Né? E existem várias deduções para essas grandezas, ou seja, o raio de giração, a distância fim a fim, né? A mais simples dela mostra uma dependência por exemplo, da distância fim a fim com a raiz quadrada do grau de polimerização do polímero, por exemplo. Né? Então, não é uma dependência direta, né? Que seria se você pegasse uma distância ponta a ponta, né? Se você, ponta a ponta, quando eu estou dizendo, da cadeia aberta, né? Da cadeia estirada. Quando eu penso na cadeia totalmente estirada, e eu pegasse a dimensão dela ali, obviamente que seria proporcional ao grau de polimerização dela, né? Elevado a 1, né? Ou seja, diretamente proporcional ao grau de polimerização. Quando você faz os cálculos para a distância fim a fim dessa cadeia novelada, na verdade você vê uma dependência com a raiz quadrada. Claro que tem os fatores de correção que você pode usar, que vão depender normalmente do ângulo, né, de ligação. Né? Aí você tem às vezes uns fatores ali, um menos cosseno, um mais cosseno, né? Normalmente isso aí, na verdade, é com o termo ao quadrado, mas o que a gente pode pensar aqui, já que eu não estou usando nenhuma fórmula, né? É que você vai ter um fator de correção, né? Para quando você tem uma dependência aí, né, com o ângulo, né? Porque essa dedução mais simples que eu falei, ela não leva em conta esse ângulo de ligação, né? Mas como na prática ele existe, né? Você vai acabar tendo um fator de correção aí, tá ok? Então, só para enfatizar, né, já que eu falei muita coisa por cima de novo, né? Só para dizer que, nesse caso, a distância fim a fim, ela tem uma dependência com a raiz quadrada, né, do grau de polimerização, que é uma indicação de massa molar. Né? E existe uma relação também entre o raio de giração e a distância fim a fim, ou seja, eles são diretamente proporcionais. Tá? Isso é uma coisa comprovada matematicamente, tá ok? Bom, então acho que seria esse aí os aspectos principais, né, desse assunto de dissolução, né? Chamar atenção, né, para esses formatos, né, o formato de novelo que a cadeia tende a assumir, né? Porém, ela pode ser mais aberta, a depender da rigidez, né? Ela pode até, em algumas situações, como eu falei em um vídeo anterior, ser uma haste rígida mesmo, né? Se ela for uma cadeia toda aromática, por exemplo, ela vai tender a assumir um formato de uma haste rígida, né? Soluções diluídas, como eu disse, né? Você não vai pensar em entanglements, né? Porque cada cadeia está isolada uma da outra por N moléculas de solvente ali, então você não pensa nisso aí, né? E o grande responsável, né, por esse aumento de viscosidade do meio lá, de um dado solvente, vai ser o volume hidrodinâmico assumido pela cadeia polimérica. Né? E a gente viu aqui também, né, que se eu fixo a temperatura de um dado solvente, né, se eu fixo as condições, né, então se a massa molar do polímero aumenta, o volume hidrodinâmico dele vai aumentar. Né? Então aí a gente vai ver, quando eu falar de viscosimetria, que é a partir desse princípio, né, que eu posso fazer a determinação de massa molar. Né? Então um polímero que tem uma cadeia menor do que um outro polímero ali, apesar de ele ser da mesma natureza, vamos supor, dois polipropilenos, né? Então, se ele tiver uma massa molar menor, o volume hidrodinâmico dele, assumido num dado solvente, ele vai ser menor. Né?
se eu colocar o outro polímero na mesma condição desse primeiro aí, tá ok? Eu acho que era principalmente isso aí que eu queria falar, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, né, eu, eu abordo como um complemento do próximo vídeo, tá ok? Então era isso aí. Então, uma boa noite para todos.